Gente, tem notícia que deixa a gente de boca aberta. Saber que o São Paulo descartou o Caio Jorge, ainda nas categorias de base, é daqueles absurdos que não dá pra aceitar. Como é que deixaram passar um talento desses? Como alguém, naquele momento, achou que ele não servia? É inacreditável! Uma falha grotesca de avaliação. O moleque hoje está aí, ganhando espaço, sendo falado, enquanto a gente olha pra trás, com aquele gosto amargo de arrependimento. Desde os primeiros toques na bola, dava pra perceber que o Caio era diferente. O tipo de jogador que tem brilho nos olhos, que sabe o que fazer antes da bola chegar. Não é qualquer um que tem esse dom. E a gente com um centro de formação que é referência, com todo o aparato em Cotia, simplesmente abriu mão dele. E por quê? Falta de espaço? Falta de visão? Erro técnico? A resposta não vem, e a torcida segue engolindo seco. É o tipo de erro que se repete demais por aqui. Parece até padrão. A base revela! O clube dispensa! O jogador brilha em outro canto. A gente já viu esse filme e é sempre o mesmo enredo. Promessas ignoradas, apostas erradas e a torcida ficando com o prejuízo emocional. A frustração se acumula. E o sentimento de impotência toma conta. Ver o Caio Jorge ganhando espaço fora e lembrar que ele podia estar arrebentando com a nossa camisa. Isso machuca. Não tem como não doer. Porque a gente sabe que ele tinha o perfil perfeito pro tricolor. Mas alguém decidiu que ele não era suficiente. Decisão fria, desconectada da realidade. Mais uma entre tantas. Depois que o garoto começa a render em outro time, aí começam as desculpas. Não teve oportunidade, faltou paciência, era jovem demais. Sempre tem uma justificativa. Mas a verdade é que sobram chances pros mesmos de sempre, enquanto talentos verdadeiros são deixados de lado sem dó. O São Paulo precisa de uma reformulação profunda na forma como enxerga seus jovens. Porque de nada adianta ter estrutura de ponta se falta sensibilidade na avaliação. Caio Jorge é só mais um caso emblemático. E se a mentalidade não mudar, outros virão. Todo torcedor que acompanha a base já viu esse tipo de situação. Já viu o craque sair desacreditado e brilhar longe do Morumbi. A torcida sente, avisa, protesta, mas parece que ninguém ouve. E o ciclo se repete. A valorização interna precisa ser prioridade. Não dá mais para continuar achando que só jogador caro vindo de fora vai resolver. A solução pode estar dentro de casa, mas exige coragem para apostar. E isso anda em falta. O erro com o Caio Jorge representa mais que uma dispensa. É um sintoma de um clube que se perdeu nas próprias decisões, que prefere se apegar a contratos milionários do que acreditar nos seus garotos. Isso não é o São Paulo que a gente aprendeu a amar. Ver ele sendo tratado com respeito por outros clubes, sendo reconhecido pelo talento que a gente viu nascer, é uma sensação de injustiça. Um lembrete de que deixamos escapar algo valioso. Um talento que poderia ser ídolo aqui. É duro demais aceitar isso. Porque não faltou aviso, não faltou chance de corrigir. Faltou sensibilidade, faltou tato. E o preço tá sendo pago com a tristeza da torcida. A gente não quer só ganhar títulos. A gente quer se orgulhar de quem veste nossa camisa. E quando um moleque, como o Caio, é jogado de lado, é como se nos arrancassem um pedaço da alma tricolor. O São Paulo precisa voltar a ser celeiro de craques com responsabilidade, com critério, com inteligência. Não adianta formar se não souber manter. Não adianta revelar se não tiver paciência para lapidar. A sensação que fica é de desperdício. Um talento escorreu pelos dedos enquanto a gente olhava para o outro lado. Um erro que podia ter sido evitado com um mínimo de atenção. Quem decide essas coisas precisa sentir o que o torcedor sente. Precisam entender o peso de uma dispensa mal feita. Porque não é só um nome riscado numa lista. É um sonho interrompido. É uma história que podia ser linda e virou frustração. Quantos mais vão passar por isso? Quantos garotos vão ser deixados de lado, sem que ninguém perceba o erro a tempo?
A gente não aguenta mais esse ciclo. Não se trata só de futebol. É questão de identidade, de respeito pela camisa, de entender que cada jogador da base representa o futuro do clube. A saída do Caio Jorge simboliza muito do que está errado no São Paulo. Um clube que vive de glórias do passado, mas que insiste em errar no presente. E como sonhar com um futuro diferente desse jeito? A gente precisa de mais do que promessas de reestruturação. A gente precisa de atitude, de ações concretas. De gente que olhe para Cotia e veja mais do que cifrões. O garoto que um dia vestiu nosso uniforme e hoje é elogiado por rivais. Podia ser nosso protagonista, mas não foi. Porque alguém achou que ele não servia. Isso dói. Dói ver o nome dele em manchetes de outros clubes. Dói saber que ele poderia estar aqui, dando orgulho para nossa torcida, mas virou mais um caso de talento perdido. E o mais revoltante é que ninguém se responsabiliza. Ninguém vem a público dizer que errou. Tudo vira estatística. Tudo vira passado. Enquanto o presente sangra, o São Paulo precisa parar de empurrar erros para debaixo do tapete. Precisa assumir suas falhas, olhar nos olhos do torcedor e dizer: a gente vai mudar, porque a gente merece isso. Merece um clube mais atento, mais cuidadoso com quem vem da base. Merece um São Paulo que saiba preservar seus talentos. Toda vez que uma promessa vai embora, um pedaço do nosso sonho vai junto. E isso vai acumulando. Vai virando mágoa, vai virando revolta. O torcedor ama esse clube como poucos. Aguenta tudo! Mas tem limite. E o limite está batendo na porta. A base é o coração do São Paulo. Sempre foi. E se a gente continuar ignorando isso, vamos continuar perdendo. Caio Jorge poderia estar fazendo história com a nossa camisa, mas foi embora. E agora resta o lamento. E não é só por ele. É por todos que vieram antes. Por todos que ainda virão. Por todos que sonham com uma chance justa. O São Paulo precisa acordar. Precisa reconectar com sua essência. Parar de olhar só para o mercado e olhar mais para o próprio quintal. Porque enquanto ficamos cegos para o que temos, outros clubes enxergam e aproveitam. E aí é tarde demais. O torcedor só quer um clube que respeite sua história. Que trate bem seus garotos. Que tenha orgulho do que forma. A gente quer ver a garotada da base levantando taça. Quer ver ídolos nascendo aqui, ficando aqui, brilhando aqui. E isso só vai acontecer quando quem decide começar a entender o que é ser São Paulo. De verdade. Com coração. Com paixão. Com respeito. Se nada mudar, outros Caio Jorge vão embora. E a gente vai seguir escrevendo textos como esse. Cheios de dor, de frustração, de saudade do que podia ter sido. Mas ainda dá tempo. Ainda dá pra fazer diferente. Ainda dá pra virar essa página. Só depende de quem tá lá dentro. Porque aqui fora, a torcida nunca deixou de acreditar. Nunca deixou de amar. Só quer ser ouvida. Só quer ver o São Paulo sendo o São Paulo de novo antes de seguir para a próxima notícia. Ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia! Torcedor tricolor, respira fundo, porque o que começou como um sussurro nos bastidores tá virando um vendaval que percorre cada canto do Morumbi, das arquibancadas, das redes sociais, dos bares do bairro do Morumbi, as páginas internacionais da imprensa esportiva. O nome dele dispensa apresentações. Lionel Messi, e o rumor que vem ganhando força nas últimas horas parece saído de um roteiro de cinema. Mas será mesmo possível? Messi, o gênio da bola, vestindo o manto sagrado do São Paulo Futebol Clube. O coração do torcedor já pulsa mais forte.
só de imaginar essa cena. Hernán Crespo, atual técnico do tricolor argentino, como Messi tem estreitas ligações com nomes do futebol europeu. Há quem diga que ele próprio teria sido um dos primeiros a fazer contato com o entorno do camisa 10 da seleção argentina. O que parecia apenas um boato distante, agora ganha contornos de especulação quente. As primeiras notícias surgiram timidamente. Um jornalista argentino, conhecido por furos improváveis que muitas vezes se concretizam, soltou no ar que Messi teria recebido sondagens de clubes fora do eixo tradicional Europa-MLS. O São Paulo foi citado como uma dessas possibilidades, impulsionado por um projeto ousado de internacionalização da marca e retomada de protagonismo no cenário mundial. Crespo, em entrevistas recentes, tem falado sobre ambição. Queremos um São Paulo campeão e gigante de novo, disse ele após uma vitória no Brasileirão. Pouco depois, surgiram rumores de uma reunião entre a diretoria do clube e investidores interessados em bancar uma contratação de impacto. O nome, um jogador que mudaria o patamar do futebol brasileiro. Nas palavras de uma fonte ligada ao clube, a torcida, claro, foi a loucura. No Twitter, o nome de Messi figurou entre os assuntos mais comentados, com a hashtag #MessiNoTricolor explodindo em minutos. Memes, montagens e vídeos de Messi com a camisa tricolor tomaram conta das redes. O povo são paulino é criativo e apaixonado, e quando a esperança é acesa, não há quem segure essa torcida. Mas além do entusiasmo, há elementos que fazem com que a especulação não pareça totalmente absurda. Messi está na reta final de sua carreira. Já conquistou tudo. O que restaria? Um desafio diferente. Um país que o idolatra, uma torcida apaixonada, um técnico compatriota e um clube com história de títulos internacionais. E mais, o São Paulo já teve ídolos globais. Por que não sonhar com o maior de todos? Outro ponto que aumenta o burburinho é a movimentação nos bastidores. Fontes internas do clube confirmaram que reuniões com investidores estrangeiros estão ocorrendo. Um fundo ligado a empresas de tecnologia e entretenimento teria demonstrado interesse em transformar o São Paulo em uma plataforma global de visibilidade. Algo que se potencializaria com a presença de uma figura do porte de Messi, Hernán Crespo. Consultado pela diretoria, teria sido incisivo se há uma chance. Mesmo que mínima, vamos até o fim. Crespo conhece o futebol europeu. Tem portas abertas no vestiário da Argentina e já demonstrou ter influência entre grandes nomes do futebol. A sua relação com Messi, embora não seja de amizade próxima, é de respeito mútuo. A admiração dos dois lados. Os bastidores ferveram ainda mais quando um repórter flagrou um representante do staff de Messi desembarcando discretamente em Congonhas. A notícia viralizou. Ele teria vindo tratar de questões publicitárias, segundo fontes oficiais. Mas, para quem conhece o mundo da bola, sabe que reuniões desse tipo muitas vezes escondem muito mais do que aparentam a torcida tricolor. Como sempre, está dividida entre o pé no chão e o coração na lua. Uns dizem que é apenas mais um boato, como tantos outros, mais otimistas, enxergam sinais demais para ser apenas coincidência. Afinal, não é de hoje que o São Paulo sonha grande e já realizou sonhos considerados impossíveis em campo. O tricolor vive uma fase de reconstrução sob o comando de Crespo. A chegada de Messi, ainda que improvável, poderia acelerar esse processo e reposicionar o clube no topo da cadeia alimentar do futebol mundial. A camisa 10 está à espera de um novo dono desde a saída de Daniel Alves. E há quem diga que ela está sendo guardada para algo realmente histórico. O marketing do clube já começou a se movimentar. Uma campanha misteriosa, com teasers nas redes sociais, começou a ser divulgada com o slogan "O mundo vai nos ver". Embora não haja confirmação de que tenha a ver com Messi, a coincidência de datas atiçou ainda mais a imaginação do torcedor.
Alguns jornalistas esportivos de peso já se manifestaram. Mauro Cesar, por exemplo, disse que se o São Paulo conseguir tirar Messi do Inter Miami, será o maior feito da história do futebol brasileiro. Já Pressão Venosa Central afirmou: é difícil, quase impossível, mas não seria a primeira vez que o improvável acontece no Morumbi. O elenco atual do São Paulo parece já estar por dentro da história. Nos treinos, algumas brincadeiras surgiram entre os jogadores, como quando Wellington Rato gritou: "Toca no Messi!" durante um rachão. O ambiente é de curiosidade, expectativa e até certo nervosismo com o tamanho que esse rumor tomou. Torcedores mais antigos comparam essa possível chegada com momentos históricos do clube, como a contratação de Raí, a geração de Kaká ou os anos dourados com Pelé. Mas mesmo entre os ídolos, há quem diga: Messi é de outro planeta. Seria algo inimaginável, até para o São Paulo, no lado financeiro. Especula-se que parte do salário viria de um conglomerado de empresas patrocinadoras que desejam associar suas marcas a Messi no Brasil. A movimentação nos bastidores vai além do clube. O governo do estado de São Paulo teria interesse em promover o turismo internacional usando a imagem do jogador como embaixador. Crespo teria dito em reunião com a diretoria que não se pode perder a chance de fazer história. Ele estaria disposto a reestruturar todo o sistema tático do time para acomodar Messi com liberdade, criando um São Paulo ofensivo, moderno e adaptado ao gênio argentino. Até o presidente do São Paulo, Julio Casares, foi enigmático em suas últimas entrevistas. Temos novidades importantes chegando e o torcedor pode se preparar para grandes emoções, disse ele com um sorriso misterioso. O ex-jogador Kaká, ídolo do tricolor, também se manifestou nas redes. Messi no São Paulo? Eu assino! Embaixo! A mensagem viralizou. E quando ídolos começam a apoiar o movimento, a esperança do torcedor cresce ainda mais. As lojas oficiais do clube já reportaram um aumento repentino na procura por camisas personalizadas com o número 10. Coincidência? Talvez. Mas para o torcedor apaixonado, não há coincidências. Há sinais. E cada sinal alimenta o sonho. A torcida organizada já prometeu uma grande festa no próximo jogo no Morumbi, com faixas, cartazes e cânticos pedindo a chegada de Messi. Será uma noite de comunhão, esperança e devoção ao sonho coletivo entre os torcedores. Há quem já esteja ensaiando novos gritos de guerra. Um deles, ouvido nos arredores do estádio, dizia: "Oh, Messi é tricolor", seguido de aplausos e fogos. Enquanto isso, o mundo observa. A imprensa espanhola, francesa e norte-americana já começa a especular se Messi realmente trocaria a segurança da MLS pela paixão do futebol sul-americano. Um retorno à América do Sul seria uma escolha de alma e não de carreira. Se tudo não passar de um rumor, será um dos maiores da história recente. Mas se houver um pingo de verdade, o São Paulo está prestes a protagonizar o maior capítulo do futebol moderno. Crespo sabe disso. A diretoria também. E a torcida, essa já acredita. O Morumbi tá pronto. A camisa tá pronta. Crespo está pronto. E o torcedor, mais do que nunca, tá pronto para ver o impossível acontecer. Porque no São Paulo, onde já desfilaram craques e se ergueram troféus mundiais, sempre há espaço para mais um milagre. E quem sabe o nome desse milagre seja Messi. Porque sonhar no São Paulo Futebol Clube sempre foi o primeiro passo para fazer história. E talvez, só talvez, a história esteja prestes a mudar para sempre. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia
nos comentários. Até o próximo vídeo.